Olá, boa noite para você. Está no ar mais um Ponto e Contraponto. E hoje o assunto é muito importante: educação financeira. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgados no mês passado, mostram que 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas. Ter uma dívida e não saber como quitar tira o sono de qualquer um, não é mesmo? Por isso, é importante se planejar, saber muito bem como usar o seu dinheiro. E caso a dívida surja, também é necessário buscar ajuda para negociar o pagamento e se ver livre dos débitos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Hugo Lineker, diretor financeiro da Nacional G3. Boa noite, Hugo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Obrigado pelo convite. Uma satisfação muito grande estar aqui com você. Hugo, para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente o que é educação financeira e por que ela é tão importante. Bom, a educação financeira ela é nada mais do que você estar preparado para o que possa acontecer futuramente. Então, planejar é essencial para que a gente consiga atingir o sucesso em todas as nossas áreas das nossas vidas. E na parte financeira não é diferente. Então, a pessoa que se planeja, ela com certeza vai ter uma qualidade de vida melhor, ela vai conseguir antecipar eventuais falhas e vai estar pronta para as adversidades quando elas surgirem. A gente viu na abertura que quase 80% das famílias estão endividadas aqui no Brasil. Na sua opinião, o que leva tanta gente, infelizmente, a chegar a esse ponto? O desejo de consumir, o desejo de possuir, com a falta de conhecimento, com a falta de preparação, com a falta de um planejamento, muitas vezes é o grande responsável em levar as pessoas a fazerem dívidas sem uma perspectiva de pagamento. Então, essa dívida contraída sem um estudo prévio, sem uma análise, sem um prévio planejamento, leva a pessoa a se endividar e muitas vezes cair em um beco sem saída. Na sua opinião, dá para dizer que o cartão de crédito ainda é o principal responsável pelo endividamento? Sim, o cartão é uma ótima ferramenta, disponível no mercado para quem sabe fazer o uso, para quem consegue usar de forma consciente. Porque o cartão nada mais é do que um empréstimo que uma instituição faz para o cliente sem o juro, desde que o cliente pague em dia. A partir do momento que o cliente utiliza o cartão e não consegue pagar em dias, aí sim se torna uma bola de neve, porque ali vão incidir os maiores encargos de juros que existe no Brasil hoje. E essa facilidade de comprar com cartão complica a situação se a pessoa não tiver consciência. Exatamente. O cartão, por ser um crédito muito facilitado e por muitas vezes o consumidor, o cliente, não vê o dinheiro saindo do bolso, propriamente dito, vai passando o cartão, vai comprando uma compra pequena, 10, 20, 15, chega no final do mês, a soma total assusta e muitas vezes a pessoa não consegue pagar. E para quem está nos assistindo, eu queria que você desse, qual é o primeiro passo, você desse essa dica, para conseguir controlar as finanças? É essencial que todas as pessoas que querem ter uma qualidade de vida adequada com a sua situação financeira, façam um planejamento. Então, as pessoas elas têm que ter ciência de qual que é a sua fonte de receita e qual que é o limite dessa fonte de receita, para a partir daí adequar a sua vida financeira à sua receita. Então, não adianta você ganhar 100 e gastar 200. Então, a gente tem que ter isso claro na nossa cabeça, que a gente tem que gastar menos do que ganha, se a gente quiser ter uma saúde financeira saudável. Você acha que é importante as pessoas colocarem no papel, se ela está ganhando X, ela não pode gastar o Y? Você acha que é importante estar anotando? Sim. O planejamento, ele começa dos pontos mais básicos. Então, às vezes, você rascunhar ali no papel quanto que você ganha, rascunhar suas despesas, entendeu? Você ter ali, de uma forma visual, o que você ganha e o que você gasta.
A partir daí, você vai ter noção do seu limite e da sua possibilidade. E você vai saber se você tem condições de assumir uma nova dívida ou não, você vai saber se você está conduzindo bem ou não, você vai saber em que direção você está indo. Certo. E manter uma reserva de emergência, você acha que isso também é importante para as pessoas? Porque a gente não sabe o que pode acontecer e, de repente, uma reserva poderia ser importante. Sim, sem dúvidas. Uma reserva de emergência ela é essencial para todas as pessoas. Então, toda pessoa deveria ter uma reserva de emergência, que é um valor disponível para você utilizar quando surgir alguma eventualidade, alguma adversidade, para que você não seja pego de surpresa. Então, culturalmente, hoje o brasileiro não tem o hábito de se planejar, muito menos o hábito de fazer a sua reserva de emergência, o que muitas vezes direciona a pessoa a ter uma vida endividada. Então, essa reserva de emergência, se a pessoa conseguir fazer e conseguir fazer de fato a reserva de emergência, quando surgir a adversidade, quando surgir aquele gasto de emergência, aquele gasto que não estava no planejamento, ela consegue socorrer sem complicar as outras áreas da vida dela, entendeu? E socorrer aquele débito, aquela dívida e continuar tendo uma vida saudável financeiramente. Na sua opinião, de quanto deveria ser essa reserva de emergência, né? Qual a porcentagem do salário, por exemplo, que a pessoa deveria guardar para ter essa reserva? Algumas pessoas determinam um percentual fixo, né, de que tinha que ser tantos por cento e tal, mas isso depende muito de que fase você está vivendo hoje. Tem pessoas que não tem como reservar 20%, 30% da sua reserva, da sua receita hoje para começar uma reserva de emergência. O importante é você começar. Não interessa se vai ser com 10%, com 15% ou com 20%. Começa com um valor pequeno, vai tentando aumentar esse valor a cada tempo, a cada mês, entendeu? E você tem a ciência de que aquele valor está ali para uma reserva de emergência. Não é um valor que está ali para você gastar futuramente com alguma viagem de lazer, etc. Para lazer, para viagens, é outro tipo de reserva. A de emergência é um valor que tem que estar disponível ali para quando for preciso de fato você utilizar. Para você, então, o segredo é poupar? É poupar, sem dúvida. Gastar menos do que ganha. E você acha que as pessoas têm dificuldades em fazer esse tipo de coisa? Sim, sim. As pessoas, elas, hoje em dia, têm bastante dificuldade em se planejar. Tem até uma frase muito famosa que roda aí hoje em dia. Quem não se planeja está de alguma forma planejando falhar. Então, se você não está se planejando, se você não está tendo uma forma clara de como você gasta o seu dinheiro, a sua receita, de alguma forma você está se planejando falhar e lá na frente você vai se deparar com uma situação que vai te complicar. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? A gente tem que ter isso muito bem claro. Então, vamos ajudar quem está nos assistindo. Eu queria que você recapitulasse algumas dicas que são importantes para a pessoa não se endividar, para que ela possa poupar esse dinheiro. A pessoa tem que ter em mente toda a fonte de receita que ela tem. De onde que vem o recurso dela, de onde que vem o dinheiro, de onde que vem a receita. A partir daí você vai conseguir colocar, ainda que seja num papel, em uma tabela, em uma planilha, a sua fonte de receita. E a partir daí você vai fazendo um gasto racional daquela receita de acordo com o seu padrão de vida. Lógico, você tem que ter um padrão de vida adequado à sua receita. Então, ganha um valor X, você vai adequar o seu carro, você vai adequar o seu restaurante, você vai adequar o seu aluguel e etc. de acordo com a sua receita. Não adianta você ganhar um valor e querer ter um padrão de vida incompatível com aquele valor. Isso vai te complicar de uma forma lá na frente. E é importante as pessoas também anotarem todas as contas que ela tem que pagar naquele mês, por exemplo, para não estar esquecendo contas, não estar pagando também juros, multas. Sim, é bom a pessoa ter muito bem claro o que ela tem de despesa fixa, o que ela tem de uma despesa variável, o que ela tem de uma despesa recorrente, para ela conseguir classificar essas dívidas ali na sua tabela ou na sua organização financeira e priorizar o que tem que ser priorizado de fato, entendeu? O que eu tenho que priorizar? O aluguel, o condomínio, etc., entendeu? O lazer e etc. É uma segunda situação. A gente falou sobre como encaixar os seus gastos no orçamento e a importância de poupar. Mas até chegar nesse ponto, algumas pessoas acabam recorrendo a empréstimos e ao cheque especial. E é nesse ponto
que corre esse risco de perder o controle das finanças, né? É isso mesmo? Isso, muitas pessoas veem como uma luz no fim do túnel a utilização de um cheque especial, a utilização indevida de um cartão e o uso incorreto dessas linhas de crédito pode levar o cliente a uma bola de neve inacreditável. Então, cheque especial, o uso do cartão tem que ser utilizado de forma muito cuidadosa. Então, se você não tem um bom planejamento com o que você vai fazer com esse valor que você vai utilizar, cuidado. Antes de você contrair uma dívida de cheque especial, o limite, etc., a gente tem que ter bastante cuidado, porque isso, com certeza, vai te levar a uma situação de um débito gigantesco. E muita gente não faz nem ideia, né, disso. Não faz. Vai na facilidade. Exatamente, Estela. Por ser um crédito muito fácil, está disponível muitas vezes ali na conta, só basta fazer um saque ou uma TED, um Pix, a pessoa, pela facilidade daquele empréstimo, acaba pegando sem saber, sem consultar a taxa, sem consultar os juros, sem consultar os encargos, e só vai tomar ciência do valor daquela dívida quando ela tiver que pagar de fato. E aí, muitas vezes a pessoa não concorda ou não tem o valor, porque a dívida muitas vezes dobra de valor, 2, 3, 4 vezes a mais, acaba não conseguindo pagar. E é aí que começa a desenrolar toda aquela situação de inadimplência, de dívida, de bola de neve, etc. E os juros do rotativo do cartão, do cheque especial e dos empréstimos, eles acabam fazendo os valores subirem bastante, não é isso? Sim, sim. As taxas de juros praticadas nessas modalidades de empréstimo, as taxas de juros praticadas no Brasil são uma das taxas de juros maiores que existe no mundo. Então, pesquisas apontam que o spread bancário no Brasil é um dos maiores que existem no mundo. O que isso quer dizer? É que o dinheiro que o banco empresta ao público final, ao consumidor final, é o dinheiro que tem mais juro emprestado no mundo, um dos. Então, o cliente tem que ficar atento. Tem que ficar atento porque se cair em uma situação dessa, em uma armadilha dessa, ele vai se complicar. E aí é nesses casos em que a pessoa já não consegue mais lidar com essas dívidas que é possível renegociar esses valores, não é isso? Sim, quando a pessoa se deparar, às vezes, por alguma emergência, por alguma situação que surgiu na vida e ele teve que pegar esse valor e etc., e não consegue mais se regularizar sozinho, é importante ele procurar um profissional capacitado, uma empresa capacitada, para que o auxilie naquela dívida e consiga sair daquela situação. E é justamente isso que a Nacional G3 faz. Exatamente. A Nacional G3 é uma empresa de planejamento financeiro direcionada para as pessoas que estão com dificuldades financeiras, dificuldades em pagar as suas dívidas bancárias, seja por qualquer razão. Então, a empresa ela se apresenta no mercado para abarcar, para acudir esse cliente que está no sufoco, que está na iminência de perder o seu bem, ou que vê uma dívida aumentar a cada dia que passa e não sabe o que fazer, que está perdendo o sono, que não consegue mais lidar com aquela situação, está com a cabeça quente. E a empresa vem abraçar esses clientes, entendeu? Trazer uma alternativa, planejar aquela dívida para ele de uma forma que se torne pagável, readequando a vida do cliente, de forma com que o cliente consiga honrar com aquele compromisso e consiga quitar a dívida e se volte a estar reabilitado no mercado novamente. E como é que é feita essa operação, né, essa negociação? Eu queria que você explicasse para a gente. Bom, primeiramente nós fazemos uma análise da dívida do cliente e se essa dívida estiver nos moldes que a empresa trabalha, a gente vai fazer o planejamento para o cliente. Vamos estabelecer as condições, data para início, data para término, valor e etc. E o cliente ele começa a fazer o planejamento. E a empresa começa, a partir do momento da assinatura do contrato, já a tratar aquela dívida, a tentar achar uma alternativa para o cliente para encerrar aquela dívida de uma forma legal, de uma forma proporcional, de uma forma justa, digamos assim. Quais são os casos mais comuns que chegam lá na empresa, né? Geralmente, uma pessoa que não conseguiu pagar um carro que comprou, por exemplo. Financiamentos de carros, são empréstimos de cheque especial, cartão de crédito, são diversas dívidas, entendeu? Mas a mais comum que geralmente acontece é uma dívida de um carro. Muitas vezes o consumidor
naquela vontade de adquirir um bem, naquela vontade de realizar um sonho e adquirir o seu carro, né? Chega ali na concessionária, vê aquele carro e tal, e muitas vezes ele vai lá e faz um empréstimo sem fazer um estudo prévio, se vai dar conta, se o valor está dentro dos moldes legais, se o valor não está abusivo, porque ele está ali naquele ânimo, naquela vontade de satisfazer aquele sonho dele, assina um contrato, tal, e compra o carro. Mas ele esqueceu que firmou um compromisso em 60, em 48 meses, entendeu? E que aquela despesa é mensal. Aí, a partir do momento que começa a chegar o carnê, os boletos, e aí começa a comprometer outras áreas do orçamento dele, aí ele se vê em um beco sem saída e é onde a gente surge, né, como alternativa para esse cliente, para a gente adequar aquela dívida novamente na situação dele, de forma com que ele consiga sair daquela situação, quite sua dívida e mantenha o seu bem. E às vezes o cliente também perde o emprego, acontece alguma coisa na família, uma perda, né, de alguém da família, tem isso também. Tem situações de clientes que perdem o emprego, de empresas, de empresário que a empresa não deu certo e faliu, tem situações de pessoas que está passando por um tratamento de saúde e precisou fazer um refinanciamento do carro, entendeu? Pessoas que atrasou o pagamento da casa e teve que refinanciar o carro para pagar a casa, entendeu? Então, a origem da dívida, elas são diversas origens. E vocês devem acabar se sentindo muito bem, né, em poder estar ajudando tanta gente assim. Sim, na verdade, nós vemos a atuação da Nacional G3 mais como uma atuação de uma função social, um papel social na sociedade, porque o público inadimplente sempre existiu. Sempre existiu o público inadimplente, aquele que contrai a dívida e por alguma razão não consegue pagar. E antes da Nacional G3, o cliente não tinha uma empresa para dar um suporte, uma assessoria. Então, ou era o cliente tentava dar um jeito ali de pegar um dinheiro com a agiota e pagar um juro do banco, ou ele ficava sem condições de negociar. Nós não, nós da Nacional G3 viemos para somar com o cliente a relação. Trazer segurança. Exatamente, a gente vai chegar com o cliente na relação que é a relação hipossuficiente dessa relação consumerista com o banco e vamos defender o cliente junto ao banco para trazer uma melhor alternativa. Então, na verdade, nós fazemos ali um papel no meio de campo. A gente traz o devedor aqui, a gente traz o banco aqui, vamos sentar e vamos achar uma solução. Vamos resolver. O cliente quer pagar e o banco quer receber. O cliente quer pagar um valor justo. Então, vamos adequar aqui, banco, um valor justo, de forma que todo mundo sai ganhando. Uma relação ganha-ganha. O banco ganha, o cliente ganha, entendeu? E todo mundo sai feliz nessa situação. Muito bom. E quando a negociação acontece e o acordo é fechado, a redução nos valores é muito mais expressiva. Sim, nós temos históricos lá na empresa de clientes que têm uma economia final, né, na sua quitação final, de 50%, 60%, 70%, 80% de economia em relação ao débito original. Então, basta você procurar a empresa Nacional G3, lá você vai tomar conhecimento de como que a empresa trabalha e você vai ter acesso ao portfólio dos casos que já foram encerrados, que já aconteceram. E lá você vai testemunhar e você vai ter a oportunidade de ver pessoas que estavam na situação que você está hoje e que conseguiram, através da Nacional G3, achar uma saída, quitar a sua dívida por um valor justo e manter o seu bem e hoje está aí reabilitado no mercado. Muito bem. Hugo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Ponto e Contraponto. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Tá, obrigado, agradeço o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui presente, levar um pouco da empresa para vocês e você que está com dúvida, você que está com uma dificuldade financeira, alguma dívida, procura a Nacional G3 através dos nossos canais de atendimento que a gente vai, junto com você, achar uma solução e te entregar essa saída. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Tá certo? É isso, né, gente? E a você de casa, gratidão pela sua companhia. Para rever essa edição e relembrar as dicas sobre educação financeira, é só acessar o nosso canal no YouTube TV Ponta Verde SBT. Tenha uma ótima noite, um bom fim de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau.